Rafael. Oi, Carlos, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Rafael, Dariane. Gostei muito do trabalho do Mários. Está de parabéns a equipe dele aí. E é bem-vindo, né? Todo mundo se unir para poder fazer um trabalho bonito aí, né? Então, é um prazer estar aqui e agradecer a todos aí pela oportunidade de mostrar esse trabalho maravilhoso que é a tecnologia do Plasma Cache, né? Na realidade, o que a gente tem feito aqui há muitos anos aqui é um processo que vem lá de trás, porque eu me especializei na área de agropecuária, mas no sistema convencional, né, com os agrotóxicos, o sistema que tem aí vigente. E a partir daí a gente foi distanciando, entramos na agricultura ecológica, orgânicos, depois da Rudolf Steiner, né, com a biodinâmica, e foi evoluindo, porque é uma evolução. E agora a tecnologia do plasma. Então, simplificou e, ao mesmo tempo, é fantástico. Não tem, assim, se for para levar no nível mais profundo, as palavras não conseguem atingir o que a gente está tendo de experiência nessa área. E aí, como a visão é, como o nosso Hipócrates, né, já falava, né, que seu alimento seja seu remédio, que seu remédio seja seu alimento, adentramos para a área da saúde e começamos a se especializar na área e avançamos para a parte de naturopatia, né, e desenvolvemos a naturopatia num nível aprofundando, inclusive, na apiterapia com as abelhas e os produtos. E agora, com a tecnologia, nós vamos depois fazer outras apresentações, porque na área de saúde, eu pessoalmente, particularmente, e ajudando outras pessoas também, o resultado é incrível. Então, em disfunções orgânicas, assim, realmente, assim, que precisava de situações críticas, de assistência, e a tecnologia reverteu o quadro, assim, de uma forma fantástica. Eu estou com meus 63 anos, e é incrível o poder. Então, nós vamos ter umas lives específicas aí, depois aí, com vocês aí, para a gente expor esse trabalho, assim, que é fantástico. Então, agora, referente a essa matéria de hoje, ela está relacionada justamente com essa questão, principalmente do espaço, entendeu, do campo, né, magnético e gravitacional, porque nós iniciamos esse processo com esse abacate. A Dariane, por favor, pode passar a primeira. E aí nós começamos em um processo em que não estavam dedicando a essa área, você entende, específica, dessa planta específica. Nós começamos a mudar o campo com outros trabalhos que estavam sendo feitos e o desenvolvimento dos reatores. Então, para frente, a gente vai, inclusive, aquela citação do campo que foi criado, Magrive, lá na Filipina, justamente com o nosso amigo lá, ele estava Tom Salas, na Dominicana, né? No Tom Salas, né? Então, o mesmo processo está acontecendo aqui. Inclusive, a gente vai ter um material específico só nessa área, que inclusive até os raios que caíam aqui, há mais de anos, não caem mais próximo aqui. E como os vizinhos, eu não empurrei o raio para o vizinho para longe, não, pelo contrário, quando as nuvens aproximam da área, ela modifica seu campo magnético e gravitacional, e pelo contrário, quem está na posição do vento vai se beneficiar, nós não vamos empurrar nada para ninguém, como diz, e os relâmpagos simplesmente pararam de cair, os relâmpagos na área. Então, é muito avançado. Então, quando começamos a trabalhar, foi uma coisa automática. Esse pé de abacate que estava numa situação, né, que há 25 anos, quer dizer, e 7 anos inativos, né, e foi uma coisa, assim, impressionante. Esse é o abacate manteiga, né, de quintal, inclusive. E aí, nesse caso, aí veio depois o copo 1 e o copo 2. Aí, realmente, nós começamos a aplicação. Da primeira fase, foi o campo magnético e gravitacional da área que começou a estimular a rebotação novamente, né?
Então, quando chegou o copo 1 e o copo 2, no caso, aí a gente começou a aplicar direto. Mas o mais interessante de tudo que é a questão do respeito às nossas amigas, nossos amigos aí, né, os seres verticais, é essa questão, entendeu, no dia a dia, né? E essa conexão que o Mr. Cash fala do coração, da pulsação, né, né essa sintonia com os reatores e com o plasma, né, com o GANS, e tudo isso influencia no processo, né? E como nós temos aqui uma leitura que é feita rural pela energia elétrica, a empresa responsável pela leitura, com a questão do Covid, nós começamos a aplicar, inclusive, o copo 1 e o copo 2 na área onde o rapaz vinha fazer a leitura, o funcionário da empresa. E o caminho que ele passa é justamente perto desse pé de abacate, né? Por aí você tem uma ideia, começou a modificar a estrutura do pé de abacate, independente do processo. Quando eu comecei a observar, eu comecei já a pulverizar ele também, entrou tudo, e de repente começou a brotar e começou a voltar ao normal. Então, aí, aqueles que tiverem interesse, a própria Fundação Cash tem lá a matéria, aqueles que não conhecem ainda o trabalho, o que foi que aconteceu, né? O vendaval lá foi coisa de destruiu toda ao redor e se formou ali um oásis naquela área. Então, isso aí a gente tem acompanhado esse trabalho aqui, é uma coisa fantástica isso daí, né? E aí, em 2009, que a gente adquiriu essa área, já tinha várias plantas, inclusive, abandonadas aqui, né? E o abacateiro estava seco, como se pode ver nas primeiras fotos aí, que não produzia mais, né? E, inclusive, até eles tinham, os antigos têm costume de colocar prego na planta para ela reproduzir essas coisas, e eles fizeram isso, mas mesmo assim não teve resultado, né? Esse prego, inclusive, eu deixei lá, porque tem a foto, inclusive, né? E as podas mal feitas. Então, vocês vão observar as fotos a partir de agora aí, como que estava. Eu não vamos ter as primeiras fotos de como estava a planta antiga, né? Que inclusive não foi intencional a foto da planta antiga. Nós tiramos a foto pela flor de uma planta que estava bonita perto do abacateiro, e eu não tinha fotos antigas. E procurando nas fotos, nós encontramos essas fotos aí, e vocês vão ver que como que estava o abacate, ou o pé de abacate está no fundo da planta, né? Então, aí essa planta que está aí, né? Ela é o pessoal usa muito a tubergia arbustiva, né? De flores azuis, e ela utiliza muito na jardinagem, né? E ela estava crescendo essa árvorezinha que estava próximo, e o abacateiro está no fundo. Vocês observam aí, vocês vão ver que está seco, totalmente seco ali no fundo, né? E nós tiramos uma foto da flor, e essa foto aí que veio agora. Do lado esquerdo, logo abaixo, vocês vão ver ali que tem um coqueiro gerivá, está bem pequeno, né? Do lado esquerdo embaixo, e esse gerivá, ele se manteve, esse coqueiro se manteve. E no caso dessa árvorezinha, ela não continuou. Então, como eu expliquei, né, a árvore nativa próxima na foto, né, com as flores de cipó, que é a tubergia arbusta, né, flores azuis, não se manteve, né? Aí ficando somente o coqueiro gerivá, que é o Ciagrus romazofiana, né? E agora, nas fotos atuais, vocês vão observar que ele vai estar bem maior, né? Nas fotos antigas, ele está pequeno ali do lado, né? E vocês vão observar também as cicatrizes e deformações que estão nas fotos recentes agora. Aqui é mais distante, a foto está distante, né? Que é a mesma, só que está mais distante. Aquela eu aproximei mais para vocês verem detalhes. Então, está a mesma situação, né? Do lado esquerdo embaixo, o gerivá, o cipó, e no fundo, essas folhas verdes que vocês observam não é nenhuma do abacateiro. No caso aí específico, é dessa árvorezinha onde está a tubérgia. E se observar na base, não houve nenhuma modificação na base, inclusive,
de mexer na terra, ou qualquer, não teve intenção nenhuma. Desde essa época ele ficou, para nós, ele já tinha passado pela transição dele e não tinha mais recuperação, então nem mexemos nele, né? Então pode observar na base que nem mexendo ali é esse capim, o braquiária, e vocês vão ver que na atualidade também mesma coisa, não foi feito, porque a regeneração de árvores hoje é muito trabalhoso. Eles utilizam método de cavar um círculo ao redor, colocar adubos químicos e adubos orgânicos e tal, e isso aí não precisou fazer nada disso, né? Aqui a gente tentou aproximar o máximo de ampliar a foto, né? Vocês veem que continua mesmo, e vocês vão observar no fundo que o pé de abacate está seco e ali já tem as perfurações e ocos por dentro, e aí ele estava numa situação que não tinha nada de vida. A gente olha para ele como se não tivesse vida nenhuma, né? Sim, aí, no caso específico, são os reatores, né, que em 2018 a gente iniciou os estudos da fundação e a confecção dos reatores e a mudança do sistema magrário da área. Só de ter o reator, de trabalhar com o reator e começar na intenção esse trabalho interno, porque, na realidade, a gente está plasmando todos os domingos, a gente está fazendo esse trabalho pela paz no planeta, mas ela tem que começar de dentro de nós. Isso aí é importantíssimo, o magrário, o magnético, o reator realmente, de fato, é de dentro para fora, né? Quer dizer, quanto mais você está em sintonia, em harmonia interna, você também emana isso, e você forma essa cúpula ao redor de você, ao redor da sua casa, ao redor da sua cidade, ao redor do seu país e ao redor do planeta, né? Então, isso aqui foi o início de todo o trabalho. Então, começamos na intenção e na presença, né, no amor e respeito aos seres verticais, né, em mudança do campo magrário da área com os reatores desenvolvidos. Aí, agora, a partir de 2 anos para cá, iniciamos o spray da água plasmada, né, do copo 1 e copo 2, e simplesmente na proporção de 1 por 1, e os aminoácidos e mais 70% de água de mina, né, específica. Aí continuam os reatores, né, que foi a partir de 2020, aí os reatores do copo 1 e copo 2 e algumas bobinas no centro sendo feito nano revestimento no sol, né. Inclusive o aminoácido do copo 2 está bem acentuado aí. Agora, olha só a diferença, é uma coisa fantástica, né, o coqueiro continua aí, cresceu nesse período todo, ele está ali do lado, né, e você já começa a observar a quantidade de folhas, inclusive, e já aí as fotos já estão bem adiantadas, já tem abacates ali, né? Agora vocês vão ver detalhes, né, sobre essa questão de como foi feita essas deformações, mesmo já com as deformações, vocês vão observar os brotos em cima de áreas, inclusive, que não tinha condições nem de seiva circular. É incrível. Olha só a situação que está isso. Por aí a gente tem uma ideia, entendeu? As podas foram mal feitas e abandonadas, né? Então, ele, por si só, houve o atrofiamento da estrutura, né? Aqui tem a parte interna, oca, né? As duas fotos, da direita e da esquerda, e a gente pode observar aí que os galhos, eles estão saindo da área central e as seivas estão na superfície. Aqui tem o prego que colocaram aí no passado, né? E eu deixei esse prego aí só para observar o comportamento também, né? E estava totalmente depauperada a situação. Aqui também é a mesma situação, só que dá para observar na parte central que formou uma canaleta. E é incrível, porque está tudo oco e está exposto ao tempo aí, a chuva, inclusive, ela imposta aí a água da chuva, aí nós temos aplicado, inclusive, a água plasmada nessa canaleta, inclusive dentro dela, né? E olha os galhos, como que estão os galhos verdes e saindo para os lados. Ainda tem alguns galhos secos ainda que tem aí, que não tiramos, deixamos esses galhos secos, né? E as folhas verdes saindo para todos os lados.
Aí a gente estava, no momento que estava fazendo a aplicação da água plasmada, né, que a gente do copo 1 e copo 2, na proporção de 1 por 1, mais os aminoácidos, 70% de água de mina. Eu fico abismado de ver a simplicidade dessa tecnologia e, olha, vai mudar muito, muito, já está mudando muito a vida de muitas pessoas, ela é fantástica. Simplicidade e o poder que tem de trabalharmos com o plasma. E ela como o Mister Cash fala, as árvores se alimentam 80% do cosmos, do universo, e 20% da Terra. Então, o inverso, a tecnologia que está sendo usada até agora está ultrapassada, e é o contrário. A energia que a planta usa para sobreviver e viver nesse sistema, ela vem mais do ar, da atmosfera e do universo. Aí a parte de baixo vocês vão observar que tem o capim braquiária e não foi feito nenhum tratamento nessa área. Ele continua, esse capim aí, está aí há muito tempo, a gente roça de vez em quando com a máquina de arroçadeira, mas não se aplicou nada na base dele, adubos, qualquer outra coisa, é somente na água plasmada. Então, as aplicações somente estão sendo feitas na parte superficial da planta e não na raiz, na parte baixa. Aqui, no caso, nós temos uma colmeia, e esse detalhe é importante, é outra área que tem plantas que são autopolinizáveis. Essas plantas que são autopolinizáveis, elas não precisam das abelhas para poder fazer a polinização. Então, a água plasmada nessas plantas a planta vai independer das abelhas. Mas plantas que dependem das abelhas para haver a polinização, pode ser que nós trabalhamos isso com a tecnologia do plasma, em que há uma autopolinização. As abelhinhas vão fazer o seu papel, o seu alimento, buscar seu alimento, tudo, mas independa das abelhinhas, mas no momento nós dependemos dela. Então, quer dizer, nesse ponto, se você tem uma colmeia na sua área, por exemplo, você tem um aumento na produção de 35% até 40% na produção, com a polinização das abelhas, né? Então, nesse caso, inclusive, as abelhas até se beneficiam, no caso, porque a gente está plasmando a planta, né? E as flores, na hora da polinização, ela também está levando esses produtos, néctar, o pólen para a colmeia, e esse alimento já sai plasmado, né? Uma hora a gente vai falar especificamente sobre as abelhas, que é outro reator, é um sistema McGrath. A vida delas é um sistema McGrath, elas produzem seus GANs, né? Suas águas plasmadas, como diz o ditado. Tem todo um trabalho interno dentro da colmeia que tem ligação com a tecnologia do plasma também. Então, aí o resultado foi que iniciou as brotações, as folhas nos galhos secos e ocos, né, muito na superfície dos troncos, né, já corroídos por dentro, como mostra as fotos, né. Logo, algumas flores saíram, né, e as abelhinhas começaram a fazer a polinização. E os frutos no primeiro ano, né, que ele vinha falhando, tinha um, tinha dois, mas aí esse ano foi para nós uma bênção. Então, aí eu agradeço a Mister Cash e a tecnologia do plasma, porque daqui para frente agora próximo ano nós vamos fazer outra, muito mais abacate ainda que vai surgir aí. Nesse caso aí, vocês podem observar do lado direito a canaleta, onde que a parte oca da árvore, né? E em cima o abacate, eles são todos dessa cor do primeiro, do lado direito, só que dependendo da posição da foto e da sombra, eles ficam mais escuros, mas não são assim escuros, eles são da cor da primeira foto. E são sadios, saudáveis, tá muito, muito lindo, assim, uma coisa sem nenhum tipo de doença ou qualquer outra dificuldade no abacate. Aí, novamente, vários abacates aparecendo, né? Ali, novamente, a abertura no tronco, né? Então, o resultado foi incrível, o resultado. E vocês podem observar que o fruto perfeito, a casca, não tem... É incrível. É uma benção, realmente, de fato, é incrível essa tecnologia. Eu fiquei abismado de ver. Tem ataques, inclusive nem as formigas, nós temos formigas aqui na área,
e nós reservamos uma área para ela no meio da mata. Falou, ó, se vocês vierem para cá, nós vamos ter que entrar num acordo aí, mas vocês têm lá seu espaço de vocês lá na mata lá. E nem a formiga veio também para atacar os brotos novos, quando começou a aparecer os brotos. Então, não, é perfeito, é um trabalho assim maravilhoso. E eu estava sem uma balança digital no momento, acabei pondo nessa balancinha, que quase caiu o abacate daí de cima, mas deu mais de 1 quilo, e saudável, e incrível. E foi esse ano, foi em 12 anos, em 12 anos de vivência nesse espaço, é incrível isso. Foi a primeira vez, depois da tecnologia do plasma, foi incrível esse abacate voltar à vida e começar a reproduzir. E a polpa saborosa, manteigada também, é uma coisa incrível. A minha esposa, a Ivete, adora, nossa, ela foi esse ano ela se divertiu bastante, viu? Muita polpa de abacate esse ano, viu? A polpa, vocês podem observar, é perfeita a polpa, e as sementes, inclusive, nós já retiramos a semente para reproduzir, vocês vão ver as próximas fotos aí, já tem filhos, inclusive, de mais de 1 ano já, nós já começamos a reproduzir, a geração futura já está aí também, né? Muito saboroso o abacate. Com mel é uma bênção. Aqui, o próximo já está aí com quase 2 metros de altura, já é filho desse abacateiro já é a geração futura já. Essa é a segunda muda, nós temos 2 pés de propagação que a gente plantou, e ele está aí já desenvolvendo, saudável também, a água plasmada a gente aplica neles, e eles estão desenvolvendo o berço que foi feito, porque a gente, inclusive aqui, nós utilizamos termos que é adequado, porque a maioria dos agricultores tem costume de utilizar, abrimos uma cova e plantamos uma planta. Então, quer dizer, cova, no dizeres, no geral, é para enterrar pessoas mortas. Então, a gente chama de berço, onde você vai plantar, vai ali colocar uma criança ali no berço. Então, esse berço foi plasmado, inclusive, no caso específico, nós utilizamos aí o grupo do CH3, CO2, né, o Cu, né, e o ZNO, e também o copo 1 e o copo 2. O berço foi preparado e colocamos um pouco de adubo bovino, né, adubo orgânico também nesse berço para começar a desenvolver. E aí, agradecemos, então, a todos os buscadores de conhecimento, né, do conhecimento, e a Mr. Cash, né, por essa tecnologia maravilhosa, né, capaz de formar, de forma simples, dar vida aos nossos amados seres verticais, né, onde a ciência encontra a alma. É uma bênção, realmente, de fato. Isso e vai transformar o planeta como um todo, tanto a nível de alma, a nível físico, da alma, da fisicalidade, e para nós, hoje, nós estamos num estágio, assim, de evolução realmente de fato. Aqui, realmente, tinha que fechar com chave de ouro com o Mr. Cash, né? Então, isso aí é importantíssimo. Quer dizer, a busca empreendida por todos os buscadores de conhecimento é se tornar luz, e assim se tornar a alma da luz. Agradeço a todos, e é uma bênção para todo mundo. Beleza, obrigado, Carlos, pela participação, pelo teu trabalho também, e por estar aqui compartilhando com a gente sua experiência. Que bom que você está aqui. Espero que você faça a sua segunda apresentação na sexta que vem. Podemos deixar marcado? Não, vamos preparar, depois a gente combina direitinho. Aproveitar que você está aqui. Vamos preparar, vamos se preparar. Então tá bom, então. Obrigado, Carlos. Uma boa noite a todos, a Dariane, você e todas as pessoas aí. Obrigado, Carlos.